escrevendo, e o importante para nós aqui nessa altura é destacar que Paulo quer mostrar que a autoridade dele para ser enviado, que é o significado básico aí de apóstolo, para ser um mensageiro, ou para apelar que é o grego mais antigo, para ser um almirante da igreja, é que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Em outras palavras, a autoridade a qual Paulo está investido, a autoridade para falar em nome de Cristo que Paulo tem, provém do próprio Jesus Cristo, do próprio Salvador de Paulo, daquele que interceptou o caminho de Paulo no caminho de Damasco e o chamou não só para a salvação, mas também para ser uma luz entre os gentios, entre aqueles que eram estranhos à promessa e ao pacto de Israel. Ele também acrescenta que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Eu imagino que vocês estejam coçando as mãos para a gente entrar em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, tratar de predestinação e eleição e de como toda a criação vai convergir em Cristo Jesus, mas aqui a gente já tem um vislumbre daquilo que Paulo vai tratar na sessão seguinte. O chamado dele, o comissionamento dele por meio de Jesus Cristo é um mero acidente, não nasce da vontade desse homem, mas ele é chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade, pelo desejo do próprio Deus. E o desejo de Deus não está ligado ao nosso desejo, Deus não tem sua vontade capturada aos nossos caprichos. Antes, a vontade de Deus é livre e é determinada pelo próprio Deus. Alguns pontos importantes aqui que a gente precisa destacar, antes da gente continuar a considerar a passagem bíblica, é que Paulo tem, como autor dessa carta, uma ligação bem intensa com a cidade de Éfeso. O texto bíblico, no livro de Atos, Atos capítulo 18, versos 19 e 21, depois Atos 19, capítulo 1 até 20, capítulo 31, vai lembrar que Paulo esteve duas vezes nessa cidade, a cidade de Éfeso. A primeira vez foi uma ida curta, uma ida rápida, mas a segunda vez foi uma temporada mais prolongada. Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso, e eu vou tentar explicar por quê. Mas isso já indica, o fato de Paulo passar 3 anos naquela cidade, indica a importância do trabalho que ele desempenha naquela cidade e também a importância daquela cidade no mundo antigo, no mundo do Mediterrâneo, do antigo Império Romano. Uma outra indicação que nós recebemos dessa carta é que Paulo estava preso quando ele a compôs. A gente vê isso em Efésios capítulo 3, verso 1, depois Efésios capítulo 4, verso 1, finalmente Efésios capítulo 6, verso 20, é mencionado mais uma vez que Paulo estava em cadeias. E nós aprendemos, dentro de outros textos, que Paulo também escreveu outras epístolas como Filemão e Colossenses e Filipenses, quando em cadeias. Em outras palavras, o que seria uma situação humilhante para muitos de nós, uma situação que a gente se pegaria pensando, o que eu posso aproveitar disso aqui? Foi uma ocasião em que, como Paulo vai dizer em Atos 28, a palavra de Deus não estava presa. Ainda que preso, ele ainda tinha liberdade de escrever, de disseminar a palavra de Deus e edificar as igrejas pelas quais ele lutou tanto para que elas fossem implantadas. Ele esteve preso pelo texto bíblico de Atos uma vez em Cesareia, Atos capítulo 23, versos 31 até 26, 32, e finalmente ele esteve preso em Roma, segundo o texto bíblico, Atos 28, versos 16 a 32. E muito provavelmente é nessa segunda prisão, mencionada em Atos, em Roma, que Paulo vem escrever essas cartas tão influentes para a fé cristã. Isso se dá mais ou menos aí entre 61 e 62 depois de Cristo. Por outras fontes, a gente vai descobrir que Paulo foi libertado dessa primeira prisão em Roma, ele volta a trabalhar, operoso como ele era, mas mais adiante ele vai ser preso de novo e, segundo a tradição, finalmente executado, não se antes compor 1 Timóteo e Tito e 2 Timóteo, seu testamento, sua última epístola escrita. O texto diz então que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreve aos Éfesos, ou aos santos e fiéis em Cristo Jesus em Éfeso. Éfeso era uma cidade importantíssima no mundo antigo, talvez uma das 3 cidades mais importantes do mundo antigo, contando Roma e contando Alexandria. Essa cidade tinha mais ou menos aí 250 mil habitantes, na época que Paulo chega na sua viagem missionária à cidade de Éfeso. E para você ter uma ideia de quão populosa era a cidade,
Jerusalém, que é tão cara para nós cristãos, porque ela é uma cidade central no relato bíblico, tinha no máximo entre 60 e 80 mil habitantes nessa época. Então Éfeso é uma cidade bem populosa, bastante importante daquela época. Era uma cidade que era a capital da província romana da Ásia Menor, atual Turquia. Essa cidade também era a residência oficial do governador da província. Havia um porto importante nessa cidade e havia uma rota de comércio partindo dessa cidade para todo o restante da Ásia Menor. Logo, essa cidade era uma cidade bastante estratégica. E aqui é um ponto. Cristãos não tem como conquistar todo mundo. O que nós fazemos como pessoa é bem limitado. A gente tem que saber escolher onde a gente vai se gastar. E Paulo pensa de forma estratégica. Quando ele passa 3 anos em Éfeso, e quem tem familiaridade com o livro de Atos vai lembrar como Paulo era atencioso com essa igreja, ele vai dedicar inclusive um último sermão a todos os bispos da igreja de Deus em Éfeso. Ele escolhe essa cidade porque ela é uma cidade estratégica, ela é uma cidade importante. Na medida que a igreja se solidifica nessa cidade, o evangelho vai se disseminar para outras cidades e também para o campo. Então, Paulo pensava de forma estratégica ao plantar igrejas e ele vai gastar bastante tempo em Éfeso por causa da centralidade dessa cidade. Nessa cidade tinha um templo, a deusa Artemis, ou Diana, dos gregos. A gente vê uma menção disso em Atos capítulo 19, versos 23 e 27. E esse templo, hoje quem visita lá ainda encontra algumas pedras, encontra algum tipo de construção onde ficava ali o templo da deusa Diana. Era contado como uma das 7 grandes maravilhas da antiguidade. Tamanha importância da cidade de Éfeso. Quem visita Éfeso também vai encontrar lá um anfiteatro, ele existe até hoje. Para quem gosta aí do mundo romano, a primeira tumba de um gladiador no mundo antigo foi descoberto nesse anfiteatro em Éfeso em 1997. Isso é bem curioso. E o anfiteatro cabia aí mais ou menos 20 a 25 mil pessoas, o que dá a ideia do tamanho daquela estrutura na cidade. Quem visita a cidade hoje vai encontrar na cidade a biblioteca de Celso, 2 ágoras, que eram aquelas praças centrais de mercado, onde eram debatidos os rumos da cidade também. Há um aqueduto e ruínas desse aqueduto ainda naquele lugar, templos aos imperadores da época, como Domiciano e Trajano, o que mostra a importância daquela cidade não só no período do Novo Testamento, mas no período posterior ao Novo Testamento. Há também um Odeon, um tipo de teatro menor, onde o povo se reunia também, às vezes, para debater questões ligadas à política da cidade. Isso tudo para mostrar quão importante era a cidade de Éfeso, ao qual essa carta é destinada. Paulo, então, ele escreve esse texto para guiar essa comunidade em Éfeso, uma comunidade que é descrita aqui pelo apóstolo como uma comunidade de santos e fiéis em Cristo Jesus, que são alvo da graça e da paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É de valor aqui, nesse momento, a gente talvez olhar o conjunto maior da carta de Efésios, né? O que a gente faz aqui nas exposições bíblicas é considerar as partes, é considerar os detalhes do quadro, né? Seria de valor a gente olhar o quadro como um todo. O que a gente precisa ter em mente aqui é que a carta de Paulo aos Efésios talvez seja o texto mais sublime e mais bonito do apóstolo. E por isso algumas pessoas têm sugerido que essa carta, que é tão rica de conteúdo, tão detalhada, não teria sido escrita pelo apóstolo, mas por algum amanuense, algum secretário ou algum seguidor de Paulo, que ele sintetiza todo o ensino do grande apóstolo após a morte dele. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que ainda que essa epístola tenha um vocabulário distinto, uma estrutura diferente, tem uma abordagem basicamente ímpar entre todas as outras epístolas de Paulo. Há uma série de ligações entre essa epístola e outras epístolas do grande apóstolo, inclusive quase citações diretas de outras epístolas do apóstolo. Mas, aqui você precisa estar avisado, essa carta não é leite para criança, ela é um alimento sólido. Se você tem familiaridade com Romanos, que é o grande texto paulino aí do Novo Testamento, é a grande apresentação da teologia
teologia do apóstolo Paulo, alguns eruditos têm usado inclusive Romanos como uma espécie de gabarito pelo qual todo o restante do ensino do apóstolo Paulo é juntado, é colocado ali dentro dos temas principais de Romanos. Do outro lado, Efésios, com seus 6 capítulos, uma carta pequena comparada com os 16 capítulos de Romanos, ela é talvez o clímax de toda a argumentação, de tudo que o apóstolo Paulo escreveu. E por que ela não é leitinho, mas é comida pesada para crentes maduros? Se você pensar em Romanos tem uma estrutura trinitariana, começa a mesma epístola, Romanos começa falando da nossa miséria diante de Deus, depois Paulo começa a falar da nossa salvação em Cristo Jesus, e ele começa a falar da nossa vida no Espírito. Mas se você lembrar, o debate sobre predestinação e eleição é colocado na seção que vai de Romanos capítulo 9 a Romanos capítulo 11, como que fechando todo o debate daquilo que Deus, Pai, Filho e Espírito, faz graciosamente em prol de homens e mulheres pecadores. Aqui em Efésios é o contrário. Sim, em Romanos, Paulo começa com a nossa situação existencial, com quem nós somos diante de Deus, nosso estado de miséria, escravidão e pecado, de idolatria, de corações endurecidos. Se Paulo começa falando que todos nós, pecadores grosseiros ou moralistas, estão debaixo da ira de Deus, em Efésios, Paulo começa com Deus, com a visão espetacular de quem Deus é, como Pai, Filho e Espírito, num pacto de graça e amor que transborda para incluir judeus e gentios em si mesmo, para depois falar em pecado e depois falar em vida cristã. Então, quando a gente começa a tratar de assuntos mais complicados como predestinação e eleição, é bem interessante. Você quer chocar pessoas, deixar pessoas meio que sem chão, você começa falando de Deus. Deus na sua liberdade, Deus na sua glória, o Deus que está irado contra pecadores, o Deus que livremente chama para si, escolhe para si os piores pecadores e os une a Cristo Jesus. Ok, pessoas ficam escandalizadas, elas vão ficar chocadas. E acho que a gente vai ter esse choque semana que vem, sobretudo. Agora, se você quer inverter o jogo, começa a falar de como nós somos maus, como nosso coração é pecaminoso, como nossa boca é cheia de veneno e temos peçonhas mortais, como nossos pés são rápidos para correr para o mal, como nós temos a tendência de destruir tudo que está ao nosso redor. Aí depois você introduz graça e eleição, aí faz sentido. Opa, eu não consigo fazer nada. Eu sou escravo. Eu sou pecador. Realmente, Deus tem que me salvar. Se Deus me salvar, se Deus não me der fé, eu não consigo nem me aproximar dele. Então, são abordagens diferentes. Então, Efésios aqui, nós temos Paulo no seu ápice, escrevendo de forma compacta, em que cada palavra tem o seu lugar e tem o seu significado, mas trazendo temas que são temas para gente grande, para gente que quer amadurecer, que quer crescer na graça. Não pessoas que querem se satisfazer com pouca coisa, mas que querem receber um pouco mais. Aliás, por causa disso, essa epístola tem sido a preferida por muitos escritores e pregadores durante a longa história da igreja cristã. Reputada como a epístola predileta do João Calvino. João Calvino escreveu um comentário sobre Efésios e também uma série de sermões que ainda não foram publicados em português sobre essa epístola. John Knox, no seu leito de morte, pede para sua esposa e sua filha lerem os sermões de Calvino sobre Efésios, e muito provavelmente ele vai falecer ao final da leitura dos sermões do capítulo 1 de Calvino, ao livro de Efésios. Esse texto tem sido muito amado por causa da sua construção simples, mas também poderosa e intelectualmente desafiante. De forma muito básica aqui, o livro pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3, é uma parte basicamente doutrinária. Se você ler em casa rápido, vai ficar evidente esse ponto. Doutrinas como trindade, eleição, predestinação, chamado, união mística do crente com Cristo, Cristo como cabeça de toda a criação, de todo o universo, o Espírito Santo como selo que nos assegura nossa salvação em Cristo Jesus, pecado, morte, escravidão ao diabo, ao mundo, à carne, regeneração, graça, fé, tudo isso é entremeado
com orações muito profundas e muito ricas. Aliás, Efésios é um dos livros com mais orações de todo o Novo Testamento. E nós vamos destacar essas orações em sermões aqui também. Na segunda parte da carta, capítulos 4 ao capítulo 6, nós temos a parte prática. Então, Paulo fala da igreja orgânica, não institucional. Ele fala da igreja sentada sobre um santo fundamento, que são os apóstolos e os profetas. Paulo fala dos dons que ele concede a essa igreja. Paulo fala de sermos cheios do Espírito, fala da relação de maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados, fala sobre guerra espiritual. Então, a divisão da carta é bem simples. Uma primeira parte mais doutrinal, a segunda parte marcadamente prática. Se você quiser agora um corte mais profundo, no capítulo 1, verso 3 até o capítulo 2, verso 10, Paulo fala da nova vida que Deus nos deu em Cristo. Esse é o tema central desses capítulos aí, capítulo 1 e parte do capítulo 2. Do capítulo 2, verso 11 ao capítulo 3, 21, Paulo trata da nova sociedade, ou novo povo que Deus criou por meio de Cristo Jesus. Então, nova vida e nova sociedade, os temas da primeira metade da epístola. Na segunda parte da epístola, capítulo 4, verso 1 até capítulo 5, verso 21, Paulo trata dos novos padrões que Deus espera da nova sociedade, do novo povo. Okay? Nós somos chamados das trevas para a luz. Devemos andar como filhos da luz. Paulo vai dizer isso, é quase a dobradiça dessa epístola, capítulo 5, verso 18. Então, Paulo começa a mostrar os padrões de conduta dos cristãos, a necessidade do cristão valorizar a união, a unidade do povo de Deus, valorizar a pureza, a santidade. E, por último, capítulo 5, verso 21, até capítulo 6, verso 24, Paulo trata dos novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe, a harmonia no lar e a luta contra o diabo. Esse esboço é retirado de John Stott, comentário dele, mensagem de Efésios, muito bom, vale a pena aqueles que quiserem adquirir para ter algum material aí para se aprofundar no que a gente está tratando aqui. Como eu estou dizendo aqui das dificuldades aí quanto à autoria, né, que tem sido suscitadas nos últimos 100 anos, um ponto que causa desconforto para alguns e que vão ser tendentes a achar que essa carta não é uma carta do apóstolo Paulo, é que, diferente das outras epístolas, não há nenhuma saudação pessoal na carta. Okay? A gente pode lembrar, voltar para Romanos aqui, nós temos um capítulo, Romanos 16, onde Paulo cita 30 pessoas que ele conhecia que estavam na igreja em Roma. Ele menciona por nome essas pessoas, uma a uma. Efésios não tem menção pessoal a nenhuma pessoa. E um outro ponto aqui é que Paulo não trata de nenhuma polêmica. A carta de Efésios não é uma carta apologética, como Colossenses, por exemplo, como a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, onde Paulo tem que vindicar ou defender algum ponto. O que nós temos em Efésios é a exposição de doutrinas centrais da fé e de procedimentos importantes para aqueles que querem ser santos no mundo, sem menção aí a debates e polêmicas, como você encontra Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2. Será que os anjos são maiores do que Cristo? Quem é mais importante na espiritualidade? Isso você não encontra na carta aqui de Efésios. Nem menções pessoais, nem questões polêmicas, mas Paulo vai lutar para mostrar o que a graça de Deus produz na igreja e na vida cristã. Portanto, é sugerido que essa carta fosse uma carta circular. Em Colossenses é mencionado a carta à Laodiceia. Algumas pessoas vão dizer que essa carta é uma carta paulina perdida, que se perdeu. Outras pessoas vão sugerir, por causa do fato de que certos manuscritos mais antigos, a expressão aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso não aparece em manuscritos mais antigos. Então supõe-se que essa seria uma carta circular, e aí o mensageiro simplesmente botaria o nome da carta ali de próprio punho para levar essa carta para certa igreja na região da Ásia Menor, mais ou menos aí como o Apocalipse, que ainda que tenha sido, você tenha lá nos capítulos 2 e 3 a menção a 7 igrejas, todas as igrejas receberam um livro de Apocalipse, do apóstolo João, enviada da ilha de Patmos. Então essa carta também teria sido uma carta circular que seria enviada para várias igrejas dessa região da Ásia Menor, da atual Turquia, e as igrejas recebendo esse texto como palavra de Deus para sua própria edificação.
Então, essa tem sido algumas ideias aí que têm sido levantadas quanto à questão aí desse fim último da epístola, né? Então, ela seria uma carta circular para ajudar várias igrejas, não apenas a igreja que estava na cidade de Éfeso. Voltando à questão da autoria paulina da carta, um ponto interessante é notar uma série de pontos de contato entre a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses. O que parece é que Paulo, tendo escrito a carta à igreja de Colossos, para defender e vindicar a fé cristã contra certos desafios, sobretudo aqueles que tinham a tendência de colocar Cristo ao lado de outras crenças, ou até mesmo colocar Cristo debaixo de outras crenças, né? Paulo vindica a supremacia e a primogenitura de Cristo na Epístola de Colossenses. Do outro lado, aqui em Efésios, nós temos várias menções que vêm da carta aos Colossenses. Por exemplo, a ideia de principados, nós encontramos não só em Efésios capítulo 1, verso 21, mas também em Colossenses capítulo 1, verso 16. A expressão mistério, que dá a ideia de algo que estava em Deus, uma mensagem que estava em Deus e que só chega a nós por revelação. Não é algo que a gente descobre por dedução, por meio de estudo racional, mas só chega a nós porque Deus mesmo quis revelar. Essa ideia de mistério está presente em Colossenses capítulo 1, verso 26, Efésios capítulo 3, versos 3 e 4, entre outras passagens. A ideia de sermos renovados no Espírito, Colossenses capítulo 3, 10, Efésios 4, 23. A ideia de que renovados no Espírito nós temos um certo procedimento na vida familiar. Está presente em Colossenses capítulo 3, verso 18 até 4, 6, e Efésios capítulo 5, verso 22 até capítulo 6, verso 9. A ideia de Paulo como prisioneiro está presente em Colossenses capítulo 3, versos 3 e 10, e em Efésios capítulo 3, 1 e Efésios 6, 20. E a menção a Tíquico como mensageiro de Paulo para levar a carta de Colossos, mas também essa carta aos Efésios. Tíquico é mencionado em Colossenses capítulo 4, verso 7 e Efésios capítulo 6, verso 21, o que mostra, por essas menções, que a gente pode entender que Paulo era de fato o autor da epístola. Essa epístola, então, tem autoridade apostólica por trás dela. Há um ponto de diferença aparente entre Colossenses e Efésios. É justamente sobre a ideia de em Cristo, ou da centralidade de Cristo Jesus. Em ambas as cartas, Cristo é retratado como cabeça, a fonte de autoridade, a fonte de poder, a fonte de vida do restante do corpo. Mas se de um lado, em Efésios, Cristo é o cabeça da igreja, como em Efésios 5, 23, em Colossenses, capítulo 2, verso 10, Paulo retrata Cristo como cabeça cósmico, cabeça de toda a criação. Só que, quando a gente começa a estudar mais um pouquinho as duas cartas, a gente nota aqui em Efésios capítulo 1, verso 22, a ideia de Cristo como cabeça de todo o cosmos, a fonte da existência de todo o cosmos está presente, mas em Colossenses capítulo 1, verso 18 e capítulo 2, verso 19, também está presente naquela epístola a ideia de que Cristo é o cabeça da igreja, ele é a fonte de energia, fonte de vida, ele é a autoridade da igreja. Em outras palavras, ambas as epístolas do final destacam que Cristo é o Senhor de todo o cosmos, ele é o cabeça de todo o cosmos, ele faz com que tudo convirja nele, toda a criação vai dar glória a ele como cabeça de todo o cosmos, mas esse que é o cabeça de todo o cosmos também é o cabeça da igreja. E Paulo aqui não tem interesse na igreja enquanto organização. Paulo não menciona presbíteros, não menciona diáconos, ele não está muito preocupado aqui com a estrutura da igreja visível. O que ele quer apresentar é Cristo como cabeça da igreja orgânica. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Para lembrar de Agostinho, bispo de Hipona, Cristo ligado ao corpo é o Cristo total. Nós, então, estamos ligados a Ele, nós dependemos dEle, em ligação a Ele que nós somos contados em Cristo. E a gente chega nessas expressões finais, então, tão importantes desse pequeno trecho. Paulo escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode fazer uma leitura bíblica desatenta, passando
por ela como se houvesse partes mais ou menos importantes da Sagrada Escritura. Se o texto bíblico é inspirado por Deus, se o próprio Espírito soprou esse texto e nos deu a nós como aquele local onde o mistério de Deus é revelado, nós precisamos prestar atenção em toda a palavrinha do texto sagrado. A expressão em Cristo, no caso aqui, em Cristo Jesus, é vital para todo o restante da epístola. Essa expressão e equivalentes vão ser mencionadas por Paulo 30 vezes, pelo menos, na epístola. A ideia aqui é que nós estamos em Cristo Jesus. É interessante notar que o nome do nosso Salvador é mencionado 3 vezes na passagem, mas numa das vezes a ordem dos nomes é invertido. 2 vezes é mencionado Jesus Cristo, o nome do nosso Salvador, mas aqui especialmente é mencionado em Cristo Jesus. O que Paulo quer nos oferecer aqui? Paulo quer, em primeiro lugar, destacar quem é Jesus. Quem é esse rosto humano de Deus? Jesus não vem a nós como um mero professor, não vem a nós como um tipo de revolucionário antes das grandes revoluções do século XVIII, XIX e século XX. Cristo não vem a nós como um mestre de yoga ou coisa do gênero. Jesus vem a nós como Messias, como ungido, como rei messiânico, como Senhor de toda a criação, aquele que comanda todo o cosmos. É isso que Paulo quer destacar aqui com essa variação, colocando Cristo na frente agora do nome de nosso Salvador. O nome de nosso Salvador, o hebraico Josué, Deus salva, Deus é salvação, esse que traz salvação de Deus para nós. Ele foi especialmente ungido, ele foi consagrado, ele foi separado como o ungido, o escolhido que comanda todo o cosmos, que reina todo o cosmos. E a expressão santos e fiéis em Cristo Jesus quer destacar que Paulo está escrevendo para homens e mulheres que se percebem como fiéis, como santos, mas que estão em Cristo, isto é, que estão unidos misticamente em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo talvez seja das expressões mais importantes do Novo Testamento e das expressões mais importantes da teologia cristã. A ideia aqui é que se um homem ou mulher é fiel a Cristo e é santo, como prova dessa fidelidade a Cristo, esse homem, essa mulher está unido misticamente com Cristo Jesus. Esse homem, essa mulher que é fiel e santo, recebe vida de Cristo, recebe alimento espiritual de Cristo, se move em Cristo. Um teólogo do Novo Testamento, tentando explicar o que é essa expressão, ele vai usar 15 vocábulos bíblicos para tentar reforçar o ponto dessa união do crente com Cristo, mas ele vai ter que confessar no final que lhe faltam palavras para tentar explicar o que é o fato de que se você crê em Jesus, se você é santo em Jesus, você agora está inquebrantavelmente unido a Ele, você se move em Jesus Cristo, você é parte do corpo de Jesus Cristo, você está conectado a Cristo e conectado a outros santos em Jesus Cristo. Em outras palavras, ao mesmo tempo que Paulo destaca que ele escreve aos fiéis e aos santos, ele coloca uma outra dimensão da nossa ligação com Jesus aqui. A dimensão que nós estamos em união com Ele e que recebemos alimento espiritual dele, da própria presença dele. Nós não pertencemos mais a esse mundo mal, nós não pertencemos mais ao pecado, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas por causa da vontade de Deus, nós estamos em Cristo Jesus. Em outras passagens a gente vai voltar a desenvolver o ponto aqui, mas o fato é que essa expressão em Paulo é um grito de guerra aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Nós temos aqui uma verdadeira declaração de guerra. Como nós podemos conhecer Jesus Cristo? Como nós nos aproximamos dele? Ouvindo a mensagem apostólica. Nós só sabemos de Cristo por causa da mensagem apostólica. Não tem como separar Jesus da mensagem apostólica que nós temos diante de nós. O texto que nós temos diante de nós é o berço onde o bebê Jesus é colocado para repousar.
Nós só podemos falar de Jesus com autoridade porque ele se revela a nós nesse texto da Sagrada Escritura. Logo, então, quando afirmamos que a igreja é composta de santos e fiéis que estão unidos misticamente em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus, nós estamos proferindo aqui um brado de guerra contra toda idolatria. O que os seres humanos querem é redefinir quem é Deus. Eles querem um Deus palatável, um Deus que se adeque à sua própria vida, sua própria conduta ou falta de. O que os seres humanos querem é um Cristo que seja reduzido e encaixado numa certa ideologia política. O que aqueles que têm destaque nos meios de comunicação querem é retratar Cristo como eles mesmos. Um tipo de Cristo que você teria que perguntar como esse tipo de Cristo retratado por essa gente conseguiu então ser crucificado na cruz, se ele é inofensivo e ele dá o que as pessoas querem. Mas esse Cristo não é o Cristo da revelação. Esse Cristo não é o Cristo Jesus do qual nós estamos unidos. Nós somos convidados então, na medida que a gente anda com essa epístola, a nos unir a essa santa companhia de santos e fiéis em Cristo Jesus. Não no Cristo Jesus que homens e mulheres imaginam, mas o Cristo Jesus que é dado na Sagrada Escritura. E como a gente vai ver amanhã, um Cristo Jesus que, sem falar, faz com que toda a criação, todos os seres humanos, os salvos e os perdidos, deem glória a Ele de forma audível que toda a criação escuta. Como a gente aprende lá no Crônicas de Nárnia, esse é um Cristo que não tem como ser domesticado. Não é alguém que a gente domestica. Agora, nós temos algumas perguntas importantes para nós aqui. Você já é um fiel em Cristo Jesus? Você já confia nesse Cristo Jesus? Você coloca toda a sua vida, toda a sua esperança em Cristo Jesus? Como a gente já tem destacado aqui, a pergunta aqui não tem ligação com o fato de você ser membro de uma igreja ou não, vir à nossa igreja ou não. O que é oferecido para você aqui é simplesmente aquele que pode satisfazer os anseios mais profundos que você tem no seu coração. Você talvez espera um tipo de satisfação, mas sem conhecer aquilo que você precisa para se satisfazer. E esse Cristo Jesus, esse Jesus Cristo, se você é fiel a Ele, Ele satisfaz aquilo que você precisa. Ele dá contentamento para você que nenhum pode roubar e que ajuda você a dar glória a Deus o Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, como a gente já aprendeu semana que vem. O que Paulo oferece aqui é tão profundo que quando ele começa a louvar a Deus, no texto seguinte, ele louva a Deus num fôlego só, sem nenhuma pontuação. A gente vai tratar disso semana que vem. Mas a pergunta é, você já é fiel a Cristo? Você já entregou sua vida a Ele? Você pode ser incluído nesse grupo de fiéis em Cristo Jesus? Você já tem colocado sua fé em Jesus? A denominação vai te decepcionar, igrejas podem te decepcionar, talvez eu, Tiago, podemos te decepcionar, mas Cristo Jesus não. Cristo Jesus satisfaz você plenamente. Cristo Jesus coloca você dentro da comunhão trinitariana. Cristo Jesus faz com que você seja banhado de glória e de amor. Você já é fiel em Cristo Jesus? Mas aí tem outra perguntinha mais importante, até do que essa. Você já é santo em Cristo Jesus? Dizer que é fiel a Cristo Jesus, qualquer pessoa pode dizer. Até os demônios dizem isso, como a gente aprende em Tiago, capítulo 1. Agora, como a gente sabe se a gente é fiel a Cristo Jesus, se a gente está de fato ligado a Cristo Jesus? Você já é santo? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E a palavra santo aqui não tem nenhuma conotação legalista ou moralista. E nós vamos tratar disso capítulo 4 em diante. Você já é separado para Cristo? Você já se vê como um homem ou mulher dedicado somente a Cristo Jesus? Você já se vê como uma pessoa que é separada do mundo para ser usada exclusivamente para Cristo? Se uma chama que se acende para Jesus? Se você se sente assim, então você é fiel, você está ligado a Cristo Jesus. Se sua vida não foi transformada nesse nível, então você precisa buscar Cristo, ser fiel a Ele, e sendo transformado por Ele, você pode agora descansar numa vida
consagrada, numa vida separada somente para Cristo Jesus. O que nós vamos encontrar em Efésios é longe de uma vida dividida. O nosso século produz gente esquizofrênica, pessoas com um padrão de vida completamente dividido. Aqui, cristãos. Aqui levantam as mãos, cantam bonito, soltam a voz, contribuem com a igreja, querem ajudar. Lá fora, tudo que é ensinado aqui é desassociado. Não é isso que Paulo ensina para a gente em Efésios. Se nós somos fiéis em Cristo Jesus, também somos santos, separados. E isso tem implicação para tudo que nós fazemos. Até a forma de nós vermos o mundo, até a forma de a gente ver uma paisagem bonita, agora passa por esse filtro. Nós somos separados pelo próprio Deus. Nós somos santificados pelo próprio Deus. Nota, a palavra santo aqui não é indicativo. Vocês precisam ser santos. Ou desculpa, é imperativo. Vocês precisam ser santos. Não, a palavra aqui é indicativo. Vocês que já são santos e fiéis em Cristo Jesus, aí são alvo de graça e paz. E as duas palavrinhas resumem toda a epístola. Primeiros 3 capítulos, a gente vai tratar da dádiva imerecida que Deus dá para a gente, como fruto desse amor transbordante, dessa graça transbordante de Deus, uno e trino. E paz, o shalom, a prosperidade, a gente vai tratar em Efésios 4 a 6, o resultado dessa graça em nossa vida, mudando quem nós somos internamente, tornando santos de fato, mas também mudando nossas relações na igreja, na família, no trabalho e até mesmo na luta contra o diabo e seus demônios. Mais uma vez, você já é fiel a Cristo? Você já está ligado a Cristo Jesus? Você experimenta ser banhado pela presença de Cristo? Você experimenta ser alimentado por Cristo, saciado por Cristo? Como você sabe que você está ligado a Cristo, que você é fiel? Você já se vê como um homem, como uma mulher separado para uso exclusivo de Cristo? Você se vê como a chama acesa para que Cristo seja iluminado e glorificado? Eu queria terminar lendo um parágrafo de John Stott, do comentário dele. Olha o que ele diz. É muito bonito aqui, que é um desdobramento, e a gente vai tratar disso semana que vem. Essa expressão-chave da carta, em Cristo, ocorre logo no primeiro versículo. Estar em Cristo é estar em união vital e pessoal com Cristo, e, portanto, com o povo de Deus, como os ramos com a videira e os membros com o corpo. Anteriormente, estávamos em Adão, pertencendo à antiga humanidade caída. Agora estamos em Cristo, pertencendo à nova humanidade redimida. Olha que bonito, gente. É em Cristo que Deus nos abençoou no tempo e nos escolheu na eternidade. É no amado que nos concedeu a sua graça, de modo que nele temos a redenção ou perdão. É nele que os primeiros crentes judeus vieram ser o povo de Deus. É nele que os crentes foram selados como pertencentes a Deus. Foi também em Cristo que Deus desvendou seu plano para unir todas as coisas nele, tendo-o como cabeça. Anteriormente, nós, gentios, estávamos sem Cristo e, portanto, sem esperança e sem Deus. Mas agora, em Cristo, fomos cobertos de bênçãos. Se estamos em Cristo, toda bênção espiritual já é nossa. Você já está em Cristo? Você já experimenta ser fiel a Cristo? Você pode dizer que sua vida é santificada em Cristo? Que sua vida não pertence mais a você mesmo, mas pertence só a Cristo? Se você se encontra nessa augusta companhia de homens e mulheres fiéis e santos que estão em Cristo, que a graça e a paz sejam com todos vocês.